Quem nunca quis ouvir histórias e a benção antes de dormir? Ninar ao som baixinho e orar, no quarto escuro medo espantar, superestar olhar do bebê, porto seguro da criança, a heroína que o jovem quer, a sábia que constrói um lar. Mãe, não cabe no meu peito, mãe, não dá pra explicar, mãe, se a vida é um oxigênio, mãe, motivo do meu respirar, profundo sentimento, mãe, que pulsa no meu coração, meu anjo aqui na terra, mãe, sinônimo do que é amar. Olá, sejam todos e todas bem-vindos a mais um dia do nosso encontro aqui no canal Maneba. Eu, Lúdia Marques, estou aqui com você para fazer junto com você histórias de superação, transformação e histórias de sucesso. E hoje aqui a gente homenageando todas essas mães incríveis daqui desse canal. Então, seja muito bem-vinda, porque hoje tô com uma mãezinha especial. Seja muito bem-vinda, Joyce. Obrigada. Dá um oi aqui para esse público. Seja bem-vinda. E eu quero te apresentar. Quem é você? Joyce Gandra. Fala aqui para esse público quem é você. Obrigada pelo convite, Lu. Eu sou Joyce Gandra. Sou a mãe do Arthur, de 9 anos, e da Clara, de 8 anos, que é uma criança que tem uma deficiência, né, uma lesão gravíssima cerebral. E sou casada com o Hudson. Ah, você quer esquecer do Hudson aqui, não pode. Então, olha, já viu aqui que essa mãezinha tem uma coisa especial aqui para contar pra gente. E um dos motivos que Joyce está aqui é para compartilhar com você a jornada dela, a história dela e os desafios de ser uma mãe atípica, né, Joyce? Conta aqui para esse público aqui, como é que foi esse desafio? Primeiro, já vou jogar fogo no parquinho, porque eu gosto disso, sabe, né? Conta pra gente aqui, Joyce, como foi o desafio para você receber a notícia de ser uma mãe especial? Acho que é uma dor que muitas mães podem estar passando por aqui nesse momento. Conta aí pra gente. Então, para mim foi bem desesperador, né? Porque assim, eu não esperava. O que aconteceu com a Clara, na verdade, foi uma negligência. Então, assim, eu sonhei, eu planejei, eu idealizei e não veio da forma que eu pensei. Então, assim, para mim foi bem desesperador no início, porque a sentença que os médicos falavam da Clara é que ela ia morrer. Olha, que ela não ia ter, que ela não tinha expectativa de vida. E ela é a primeira, Joyce? Não, é a segunda. É a segunda. E então os médicos diziam pra mim que ela não tinha expectativa de vida. Inclusive, Nossa. me deu a sugestão de deixá-la no hospital. Como né? assim? Um mês antes dela receber alta, ela estava pelo SUS. Então, assim, eu tentei fazer plano de saúde para ela, porque eu tinha recebido a notícia, né, que ela só iria para casa com assistência domiciliar. Mas como se faz isso se você está pelo SUS? Como? E a gente sabe que o SUS, para esse tipo de assistência, situação, né? Não tem, não né? Tem. Até tem, mas eles não fazem. Uhum. Então, assim, eu entrei em desespero, porque eu não sabia o que era. Então, eu fui em busca de um plano de saúde que aceitasse ela. E a resposta que eu tive de quase todos era: mãe, sua filha dá muito gasto, não tem como. Nossa. E eu falei, bom, só me faltava um plano para ligar. E eu liguei, e esse plano, o corretor lá, né? Ele falou assim, ó, realmente, nenhum plano vai aceitar sua filha, porque o que ela tem é algo grave e vai gastar muito. Mas a gente tá com um sistema aqui, eu não vou citar o nome do plano, né? E de carência zero para tudo. É como se fosse uma promoção. Certo. E eu falei, bom, vamos fazer, né? E fui e fiz, mas tive que esperar aquele tempo de 15 dias. Então, eu sempre fui muito assim, você me dá a resposta, mas eu vou atrás de outras também. Vai buscar. Você é uma mulher que age, né? Você vai buscar o conhecimento. Então, naquele momento eu pensei, bom, o não do plano eu já tenho. Vou ir atrás do sim, que é do SUS. Então, nesse dia que eu voltei no hospital para solicitar toda a documentação, né, para entrar com um processo contra o Estado para tentar levá-la para casa, certo. O médico falou isso para mim. Ele jogou um
balde de água fria. Como é Ele isso? sentou na minha frente, a minha filha do lado, no berço, e ele me fez a seguinte pergunta: você vai levar sua filha para casa para quê? Pergunta meio idiota, né? Ué, pra que você Mentira. quer levar seu filho para casa? Para cuidar. Como assim? E ele me fez essa pergunta: você vai levar ela para casa para quê? Você acha que alguém vai te ajudar? Você acha que algum plano de saúde vai aceitar a sua filha? Olha para ela. Meu Ela não tem Deus. expectativa de vida. Deixa ela aqui. E eu já debaixo, dentro de uma piscina, né? Porque não tem como você Aham. ouvir isso e você... Peraí, segura aí, Joyce. Segura aí, ó. Então, Joyce tá ali no primeiro desafio dela. E esse primeiro desafio ela já pegou, olhou pro desafio e falou: opa, como que eu posso transformar isso daqui? Então me conta, Joyce, como é que foi? Respirou fundo, tava lá chorando, né? As palavras inadequadas desse profissional. E aí, o que você Muito. faz? Então, aí ele falou isso pra mim, né? Olha pra ela. Ela não tem expectativa Nossa. de vida. Você acha que alguém vai te ajudar? E naquele momento, como eu já falei, eu estava já dentro de uma piscina, porque não tem como você, mãe, Claro. ouvir isso. A sentença que ele deu é o quê? Sua filha vai morrer. Pra que você vai Uhum. fazer tanto esforço? É isso que ele quis dizer pra mim. E no final, e ali, ô Lu, eu tive uma escolha. Uhum. Qual foi a escolha? Poderia ter deixado ela lá. Afinal de contas, que trabalho eu teria? Nenhum. Eu só iria lá visitá-la. Não gastava com nada, porque o hospital dava. Se ela passasse por algum tipo de intercorrência, como várias vezes ela passou, tinha ali médico, técnico, enfermeiro, tinha equipamento, tinha tudo ali para ela. Mas quando ele terminou de falar isso tudo, ele me fez a pergunta de novo: você ainda quer levar sua filha para casa? Eu respondi: quero. Uhum. Eu vou levar ela para casa. E naquele dia, assim, para mim foi o pior dia, porque ele acabou com o meu emocional completamente. Claro. E veio psicóloga falar comigo, tal. Aí no outro dia eu vim embora. Inclusive, cabia uma denúncia, né? Mas vamos mas aí, seguir o assim, bate-papo. eu nem Vamos seguir o bate-papo. E eu lembro assim, ela tava longe, porque eu sou de Belfor Roxo, ela tava em Volta Redonda. Então assim, imagine Nossa, a essa distância. distância Ela de ir ficou e lá- vir o tempo Ela todo. ficou lá 7 meses. Então eu me revezava. E a diferença dela pro meu outro filho é de 1 ano e 6 meses. Então meu Nossa, filho você com mamava. outro pequeno dentro de casa. O meu filho mamava. Então a minha rota era: ficava 1 semana no hospital, meu filho ficava com a minha mãe. Aí vinha para casa, ficava 3, 4 dias e voltava para Volta Redonda de novo. Entendi. Então assim, a minha vida era essa. Porque ele mamava, ela não mamava, porque ela já estava já entubada. Então Sim. imagine como eu ficava. E eu lembro que no outro dia, e isso já estava correndo o papel com o plano de saúde. Certo. E no outro dia eu tava vindo embora pra casa, tava dentro do ônibus, assim, totalmente derrotada, o meu emocional Imagino. totalmente derrotado. Eles me deram o papel lá, aí no outro dia eu vindo pra casa, o corretor me liga. E ele fala assim: dona Joyce, a senhora tá onde? Ah, eu estou indo pra casa. E eu já tinha falado pra ele o que o médico tinha dito. Ele: ó, a senhora quer uma notícia boa? Aí eu falei: claro que eu Amém. quero, depois de ter ouvido Depois de tudo tanto isso. impacto Ele foi e falou emocional. assim: ó, o plano aceitou a sua filha. Menina, imagina. Aí eu chorava coisa mesmo, eu dentro do linda. ônibus, o ônibus cheio, as pessoas olhando assim: o que essa menina tá passando? Mas eu chorava, mas não era mais de tristeza, era de alegria. Ele: ó, o plano aceitou a sua filha, tá? A senhora aí tinha que fazer lá o pagamento, enfim, e depois do pagamento a senhora pode fazer o que a senhora quiser com a sua filha. Coisa linda. Menina, e quem disse que eu acreditava? Eu cheguei em casa, eu peguei o telefone do plano, eu liguei acho que umas 10 vezes, Lu, pra confirmar que o plano era realmente sem carência. E a moça: não, senhora, o plano da senhora é sem carência, sua filha tá internada, a senhora pode solicitar a transferência dela. Como eu já Olha tava que vindo benção. embora, né, eu cheguei em casa, me acalmei, falei assim: agora, pra onde eu vou levar a Clara? Se aqui não tem hospital pra ela. Eu fui fazendo uma lista de hospitais. No mesmo pé que eu cheguei em Belfor Roxo, eu voltei pra lá de novo. Aham. E eu lembro que eu cheguei lá, só que nesse dia que eu cheguei, esse médico já tinha entrado de férias. Foi um dia depois ele entrou de férias. Certo. Aí quando eu cheguei lá, eu cheguei com papel de ofício. Com o Uhum. número da carteirinha, os hospitais que eu queria que trouxesse ela. E eles não acreditaram. Eles falaram assim: a senhora tem certeza que a senhora conseguiu fazer um plano? A senhora Sim. informou para o plano de saúde que a sua filha tem uma doença pré-existente? Só que eu não precisei informar nada. Aham. Porque o plano estava com esse sistema de promoção. Eu sei que eles fizeram lá o levantamento, aí veio um médico. Um outro médico sempre me tratou muito bem. Ele chegou para mim e falou assim: mãe, eu não sei o que a senhora fez, não.
Mas eu tive que ir lá confirmar que o plano da senhora era sem carência. Coisa linda. Eu vou solicitar a transferência da sua filha. Menina, assim, fiquei tão feliz, Coisa né? linda. Aí, resumindo, ela ficou 7 meses em Volta Redonda. Aí, com os 7 meses em Volta Redonda, aí eu solicitei a transferência dela, ela foi pra Niterói. Aí cheguei em Niterói com ela, era 3 horas da manhã. Nossa. Aí o médico fez a adesão dela, né? E chegou pra mim e falou assim: ó, a senhora já sabe que a sua filha vai precisar de home care, né? Eu falei sim. Ele falou assim: então, eu não vou ficar segurando ela aqui não, porque ela pode pegar uma infecção, boa. qualquer coisa. Amanhecer no dia eu já vou solicitar um home care. Eu lembro, Lu, que naquele dia foi muito rápido. Ele fez isso de manhã, de tarde a empresa já me ligou. No outro dia já foram na minha casa, no hospital fazer o checklist que eles fazem, né? Aí o médico falou assim: ó, tá tudo ok, mas vamos fazer os exames para ela ir para casa certinha. E se fez, aí resumindo, a gente ficou 8 meses dentro de um hospital. Nessa luta aí, né? E dia 3 de setembro ela veio pra casa. E onde tá até hoje, né? E não morreu, gente, né? Que o médico disse que ela iria morrer, ela pois não morreu. Graças a Deus que esse médico falou besteira e não se cumpriu a besteira ela dele. tá bem viva. Olha, gente, eu tô aqui emocionada com tanto desafio. Apesar de entender que uma mulher sempre busca uma força que sabe lá Deus de onde, ela não desistiu. Em momento nenhum na fala dela. Percebem isso? Então tá aí uma dica boa para você pensar sobre isso, que talvez você possa estar aí passando por algum desafio, passando por algum diagnóstico desse, né, minha amiga? Mas tem uma palavra aqui que Joyce trouxe pra gente como exemplo, que é não desistir. Joyce, coisa linda, parabéns por não desistir e por essa criança chegar em casa que era o seu desejo, Sim, né? sim. E conta agora para essa mulher aqui que está nos ouvindo, que pode estar vivendo essas experiências, de que você já contou para a gente, então, como foi o impacto, né? É óbvio. Olha uma coisa que ela trouxe aqui muito legal para a gente pensar. Planejei, desejei, idealizei, mas nem sempre é tudo aquilo que a gente esperava. Então é como Deus acha que tem que ser. E aí a gente vai lá e ressignifica isso e busca força, sabe-se lá de onde, mas faz o que precisa ser feito, tá? Então, ó, mais uma dica aí da Joyce aqui, hein? Então, vamos lá. Chega em casa essa criança, muito bem recebida pela família, né? A gente sabe que tem esse acolhimento, esse desejo de que ela estivesse em casa, mas aí começa um novo desafio. Como foi para você? Conta para essa mulher aqui o que você, enquanto mãe, começou a fazer aí. Dando a outra dica, né, como a gente estava falando do hospital, eu não desisti da minha filha, né? E, infelizmente, hoje é uma realidade que acontece de mães que descobrem que os seus filhos têm uma patologia grave e elas optam por deixar essa criança no hospital porque elas entendem que o hospital é seguro. E eu digo para você que o hospital não é seguro. Não tem nada melhor do que cure uma doença do que o amor da família. E amor é sempre o melhor remédio. Isso, assim, foi nítido quando a minha filha foi para casa, questão de dias. Até o semblante dela mudou. Coisa que no hospital era diferente. Então, assim, quando ela veio para casa, a gente recebeu um outro baque. Por quê? Ela veio com assistência domiciliar, né? Que é home care. Então, assim, a Clara, ela faz tudo em casa, ela tem técnicos de enfermagem, ela faz as terapias em casa. E como é que é você receber gente diferente todo dia na sua casa? Todo dia. Todo dia. E ainda tinha um outro pequenininho, né? E tinha um outro pequenininho. Então, assim, no início, eu vivia para ela. Porque você é terapeuta, você vai entender o que eu tô falando. Naquele momento, na minha cabeça, era o seguinte, só quem depende de mim é a Clara. O Arthur não precisa de mim. O Arthur fala, o Arthur anda, o Arthur sabe reclamar, o Arthur chora, o Arthur sabe pedir comida, ela não. Se alguém beliscar ela não vai ter reação para falar. Então, ela depende de mim. E isso é o que acontece com uma mãe atípica. A mãe atípica, ela vive o luto. De início, ela vive o luto. E eu vivi o meu luto. Eu me enfiei dentro de uma bolha com a minha filha, que eu achava que ninguém mais precisava da minha atenção, a não ser ela. E foi um erro gravíssimo que eu cometi. Anotou aí, gente? Olha a dica. Quando a gente vive o luto por muito tempo, a gente acha que tá fazendo bem pra criança, e não tá. Porque você acha que aquele movimento é o certo. Que é o certo, né? E não tá.
Eu não vou nem dizer o luto, eu acho que eu vou dizer a parte da aceitação, que hoje é muito difícil. Porque o luto, na verdade, é isso, amiga. É esse movimento de que eu não aceito aquilo que acontece. Então, sim, ele tá bem linkado à aceitação, né? Sim. Então, o luto é sempre uma perda. Então, o que ela perde ali? Os sonhos, os planejamentos, a idealização, né? Sim. Foi o que você trouxe. E aí, quando perde isso, vai sim ficar lá vivendo aquele momento. Mas olha uma coisa importante que Joyce acabou de nos ensinar aqui novamente. Quando você passa por isso muito tempo. Muito tempo. Aí esse HD aqui começa a trazer a informação assim, ó. Nossa, isso aqui que é o certo. Esse aqui que é o melhor. Esse aqui que é o ideal. E não é. Joyce acabou de nos mostrar isso. E aí conta pra mim então, como é que acontece com a Joyce, mãe, nesse momento. Então, aí nesse início foi assim, né? Eu vivi realmente pra ela. Eu não fazia mais nada, saí do trabalho. Praticamente quem ficava com meu filho era minha mãe. Pra você ter noção, eu dormia na porta do quarto. Olha. Ela é monitorada por aparelho, então quando o aparelho tocava, eu chegava mais rápido na beira do berço, enquanto a técnica já estava lá dentro. Eu era assim, surtei completamente. Então, com o tempo, eu fui vivendo dessa forma. Vivi assim durante uns 2 anos. Nossa. As pessoas me falavam algo muito importante. Joyce, procura um psicólogo. Vai conversar com um psicólogo. Vai buscar ajuda, gente. Eu já tinha buscado ajuda em relação assim, a famílias que tinham crianças igual a minha filha. Ok, aí você já rede de foi apoio buscar essa rede de apoio ali de conhecimento. Sim, mas a rede de apoio, para mim, quem é a Joyce? Eu não procurei. As pessoas falavam, procura um psiquiatra. A resposta que eu dava era, psicólogo? Pra que psicólogo? Eu vou ficar sentada conversando com um psicólogo? Eu não tenho tempo pra isso, não. Psiquiatra. Não tenho tempo pra... Olha a frase, gente. É exatamente assim, né? Eu não tô maluca pra ficar conversando com um psiquiatra. Então, assim, essa era a fala que eu tinha. E hoje eu falo pra você, mãe, não faça isso, porque é um grave problema que você vai causar pra sua vida. E para os seus, né? Porque você já trouxe que o menino acabou sofrendo a consequência dessa escolha, né? Porque muitas das vezes ele me chamava para sair e na minha mente, né? Eu não respondia para ele, mas na minha mente eu falava assim: não, eu não vou levar você num parque. É injusto eu estar me divertindo com você no parque e a minha filha em cima de uma cama. Eu pensava. Não falava. Não, eu pensava. E isso causou para ele alguns traumas. Claro. Porque tinha dia que ele falava assim, a senhora só se preocupa com a Clara e comigo não. Ele já chegou a falar isso pra mim. Sim. Só que foi passando o tempo, Lu, assim, naquele momento ali de Clara, isso me causou um problema muito sério de saúde. Né? E hoje isso eu compartilho com as outras mães. Por isso que eu falo pra você, mãe, procura ajuda. Nem que seja uma amiga que você tem de confiança para você conversar, para você se desabafar, para você colocar para fora ali, porque como a Lu falou, é algo que você não espera. Ninguém gera um filho querendo que seu filho tenha uma deficiência. É sobre isso. Né? Hoje, assim, a gente fala muito de autismo, né? É dessa forma mesmo. Sim. Então eu não quis e foi passando o tempo, mais uns 2 anos, a Clara estabilizou. Porque o diagnóstico dela era de vida vegetativa, né? Ela foi para casa em coma. Então eu fui correndo atrás de terapia, de tudo para que ela saísse daquilo. E ela saiu. Nossa, mas que legal. assim, eu me preocupei tanto com ela que esqueci de mim. Ih, olha aí. Nossa, mãezinha, já presta atenção nisso daqui. Que esse aqui é um erro muito comum. Mas olha, fica aí de olho aqui com a gente, que a gente vai aqui dar um recadinho e já volta com essa história bombástica. Joyce lembrou da Clara e se esqueceu dela. A gente já volta. Comerciais aí, produção. Está sem tempo de mexer nas suas redes sociais? Precisando de melhoria na divulgação de seu ministério? Fique tranquilo, eu tenho a solução. Razarte. Uma empresa de responsabilidade e compromisso com seus clientes. Trabalhamos com fotografia, filmagem, criação de capa para CD, plataformas digitais e muito mais. Para a administração de suas redes sociais, não perca mais tempo. Entre em contato pelo WhatsApp 021 97215 0842. 021 97215 0842. Razarte faz. O programa Pé de Meia está completando 1 ano. Buscar quem tava longe, sonho meu. 1 ano combatendo a evasão escolar e permitindo que os jovens possam sonhar.
Já são 4 milhões de beneficiados, recebendo R$ 200 por mês. E os estudantes que passaram de ano vão receber agora um depósito extra de R$ 1.000. Sonho meu, vai buscar quem tava longe, sonho meu. O PedMeio é um incentivo para você frequentar as aulas e investir nos seus sonhos. Procure a escola mais próxima. Sonho meu, sonho meu. Ministério da Educação. Brasil. União e Reconstrução. Voltamos aqui nesse bate-papo que tá muito emocionante. Então, Joyce Granda está aqui contando a jornada dela como uma mãe atípica. Muitas mulheres estão aí nos ouvindo e que também possam estar passando por esse desafio. Joyce está aqui contando a sua jornada, a sua experiência, sua construção a partir desse desafio. Joyce, muito interessante sua história, mas eu quero aqui dar só uma pauta com você, porque Joyce contou pra gente que no meio dessa jornada ela se abandonou, certo? Vocês estão acompanhando aqui. Tá acompanhando, não? Volta esse vídeo que você vai acompanhar aqui, combinado? Então, Joyce, antes disso, me deu uma dúvida aqui, que eu acho que é importante a gente compartilhar aqui para esse público. Você comentou aqui que houve uma negligência médica, certo? Sim. Vamos compartilhar aqui um pouquinho? Antes da Joyce aí se abandonar, né, que é lá na frente, mas eu queria ouvir um pouco de você aqui. O que foi que aconteceu com essa pequena da negligência? Conta aqui pra gente. Então, a minha gravidez estava toda perfeita, né? Eu cheguei a fazer a morfológica, estava tudo normal. E a Clara, com 7 meses, eu fui fazer um exame de rotina. E lá eu descobri que ela estava com cisto, hoje eu sei o termo, cisto aracnoide do lado direito. Eu entrei em desespero, Nossa, porque assim, eu já e aí? estava indo para 8 meses, né? Então, Bebê já tá formado já ali, tá né? formado. Então eu fui no meu médico e ele falou assim, caramba, Joyce, até ontem estava tudo normal, não vou continuar o que eu fazia pré-natal em Belford Roxo. E, infelizmente, a gente sabe que na Baixada não tem recurso suficiente para isso. Então ele falou assim, ó, eu não vou continuar aqui o teu pré-natal, não. Nem se você me pagar, eu faço seu parto, porque a sua gravidez já é de risco. E aqui a gente não tem recurso. Então ele me encaminhou para os hospitais do Rio. Certo. Posso falar o nome? Pode. Para o Instituto Fernandes Figueira, né? Ele falou assim, ó, vai para lá, porque lá é um hospital de referência. Que em vai neurologia, cuidar adequadamente para você. E assim, mas eu entrei em desespero, né? Uhum. E como eu já te falei lá no início, eu corro atrás. Eu não fiquei só na fala dele. Então eu comecei a procurar ajuda. Gente, alguém que trabalha no Instituto Fernandes Figueira que possa me ajudar. E há muitos anos atrás eu trabalhei num hospital na Zona Sul, um hospital bem requisitado lá na Zona Sul. Então eu fiz amizade com algumas médicas. Opa. Eu saí mandando mensagem Olha a pra elas. importância da rede de contato Sim. aí, hein? Ó. E olha que eu já tinha trabalhado lá uns 10 anos atrás. Então, assim, elas nem lembravam mais de mim, mas eu falei assim, vou tentar. Vou lá. Saí mandando mensagem. E uma me atendeu, que é a doutora Ivna, que eu nunca vou esquecer disso. E eu compartilhei com ela no Facebook o que estava acontecendo. Ela falou assim, Joyce, me manda a foto da Ultra que você tem, eu vou tentar te ajudar. Eu não conheço ninguém que trabalhe lá, mas eu vou tentar te ajudar aqui com os meus colegas de trabalho. Só que assim, eu estava em totalmente desespero. Coisa que eu nunca tive foi pressão alta. Eu passei a ter pressão alta. Claro, emocional bem abalado, né? Uma amiga minha falou assim, vai pro maternidade escola, porque lá é de referência, eles vão ficar com você. Menina, eu lembro até hoje, foi numa sexta-feira, quase 10 horas da noite, eu indo pra maternidade escola, o meu celular toca. Uma mensagem era a doutora Ivna. Ela foi e falou assim, ó, eu falei pra você que ia tentar te ajudar. Um amigo meu, médico, Olha. que é ginecologista, eu conversei com ele da sua situação, ele se sensibilizou com você, eu disse pra ele que você não tinha condições de pagar um exame mais profundo, mas ele quer te receber. O consultório dele é lá na Barra da Tijuca. E eu falei, na hora eu falei, pode marcar que eu vou. Marca aí que eu vou lá. E ela foi e me deu o nome dele. E assim, eu sempre fui muito curiosa de pesquisa, né? É música, é qualquer coisa. Então, eu fui pra internet na hora ali, quem era esse doutor. Eu também não esqueço até hoje, doutor Heron Verne. Que lindo. Quando eu fui pesquisar, ele era médico dessas famosas da vida, ele faz parte dessas meninas. Nossa, que legal. E assim, é um médico bem requisitado na Zona Sul. E na hora eu falei, pode marcar que eu vou.
Fui pra maternidade escola, como sempre não quiseram ficar comigo, Uhum. porque eu já estava na fila do CIGEG, então me mandaram É embora. o desafio, é o desafio. Aí eu lembro que na segunda-feira eu fui nesse médico e ele assim, ele nunca me viu na vida. A gente fala, eu costumo falar que Deus coloca anjos, né? Na Com nossa vida certeza. para abençoar a nossa vida. Com E ele nunca tinha certeza. me visto na vida, Lu. Ele veio na porta do consultório me receber. Dona Joyce, que prazer Coisa conhecê-la. E eu assim, linda. eu assustada. Porque primeiro que eu cheguei Com ali, acolhimento, com carinho, com e primeiro que atenção. quando eu cheguei ali, eu falei pro meu esposo, eu até brinquei com ele, a gente tá bem arrumado pra estar aqui? Porque era o consultório. Ali você chegava É, só o consultório só gente chega rica, artista, né? Aí ele até brincou, você fica quieta, menina. Eu falei assim, não, gente, a gente tem que ver se a gente tá bem arrumada, porque... Mas assim, um homem de uma humildade. Que Ele legal, entrou. Que benção. Aí ele fez uma ultra morfológica, que a gente sabe que é cara. Sim. Aí ele foi e me explicou. Ele falou assim, ó, sua filha tá com cisto aracnoide, não está perto do cérebro, não está prejudicando a parte cerebral dela, nada. Aconselho realmente a senhora manter o que o seu médico falou, de tê-la no Fernandes Figueira, porque lá é um hospital de Certo. referência. A sua filha vai precisar colocar uma válvula, que a gente chama de DVP, para drenar o líquido, tal. E ele falando comigo, e na minha mente eu tava assim, Jesus amado, eu não tenho dinheiro pra pagar. Assim, eu tô contando é até um isso testemunho. tudo? É, E eu ficava assim, verdade. não tenho dinheiro pra pagar esse exame. Porque ele, assim, foi muito atencioso, né? Aí, no final, ele vira pra mim e fala assim, Dona Joyce, mas eu quero fazer um outro exame na senhora. Aí, minha mente tava ali, menina, viajando. Jesus amado, outro exame. E ele vira e fala assim, eu quero fazer uma ressonância magnética na senhora. E eu, na minha mente, meu Deus do céu, não tenho dinheiro pra pagar nem a morfológica, quanto mais uma Já ressonância pensando no magnética desespero, na Barra né? da Tijuca. E ele falou assim, vai lá fora tomar um cafezinho que a minha secretária vai lá falar com a senhora. E a gente foi, né? Eu e meu marido achamos que a gente ia lá tomar um cafezinho. Mas a gente chegou lá fora, a menina vinha com um menu pra você. E você pode escolher o que você quer olha comer. que lindo. E eu tô com meu marido, meu Deus do céu, Ruth, como é que a gente vai pagar isso? A gente surta, né? Aí me vem a secretária dele, veio com a ultra que eu já tinha feito, e ela virou pra mim e falou assim, aqui tá a ultra da senhora, o DVD tá aqui dentro, né, das imagens. O doutor Heron quer saber se a senhora pode vir aqui quinta-feira fazer uma ressonância magnética. Mas pode ficar tranquila, que é a cortesia da casa. Menina, naquela hora, eu não sabia se eu chorava, se eu abraçava a mulher, eu não sei o que eu fazia. Mas aí ele fez a ressonância magnética e ele manteve o que ele disse pra mim, né? Que não estava prejudicando em nada. Mas, infelizmente, não aconteceu da maneira que eu queria. Saiu a minha vaga no Instituto Fernandes Figueira, eu fui pra lá. E o médico simplesmente virou pra mim e falou assim, mas quem disse pra você que a sua gravidez é de risco? Eu falei, tem os exames aqui. Olha aqui a prova. Tô com os exames aqui. Inclusive, o médico que falou comigo trabalhou aqui com vocês. Falei pra ele. Né? Deixa eu só pegar uma ponta aqui importante para você poder estar ligadinha aqui. Observe quando ela fala assim, ó, recebi o banquete, recebi o presente, recebi a bênção, né? Você pode chamar como você quiser aí, mas não tô acreditando. Então, às vezes, você, mãe, tá nesse desafio aí também e a vida te coloca anjos. Coloca, de fato, pessoas para te acolher, para cuidar de você e você não tá acreditando. Sim. Então, aqui é um ponto para você pensar que gratidão é fundamental nesse momento. E aí, Joyce traz isso pra gente como exemplo, né? Quando eu recebo a notícia, eu não sei se eu choro, se eu abraço, se eu agradeço. Não sei qual era a minha reação. E aí vai para o próximo desafio, que é ir para o hospital, para que é conseguir a vaga. Sim. E aí o médico diz o que para você? Aí eu cheguei lá no hospital, no Fernandes Figueira, e, na verdade, antes do médico-chefe vir me olhar, 2 médicas residentes me fizeram o toque, né? Deram o toque. E falaram assim, a senhora já tá com quase 2 de dilatação. E eu expliquei toda a situação. E assim, e elas praticamente, como é que eu posso dizer, zombaram, né? Que eu expliquei, falei o meu medo que eu estava, e elas simplesmente falaram assim, a senhora é daquela mulher que pode ter 10 filhos de parto normal, por que a senhora quer ter cesárea? Eu achei aquilo um cúmulo, né? Você tá ali Não é? com um problema, a médica, o profissional, em vez de te dar um acalanto, te joga um balde de água Contando os fria. desafios, né? E eu queria ficar ali, né? Aí foi quando elas chamaram lá o chefe delas, e ele veio, ele sentou na minha frente e ele me perguntou, quem disse pra senhora que a sua gravidez é de risco? Eu falei, tá os exames aqui.
Eu vim pra cá porque a minha gravidez era de risco. Ele falou assim, a sua gravidez não é de risco, a sua filha não corre risco de vida. E se a senhora ficar aqui, eu vou forçá-la a senhora a ter um parto normal. Eu só não vou ficar com a senhora aqui porque não tem vaga pra senhora. A senhora pode, só tem plano de saúde? E eu falei, não. A senhora pode ir pra qualquer lugar ganhar a sua filha e depois a senhora vai trazer ela aqui só pra colocar a válvula. Fácil falar. Nossa, olha Desse que jeito absurdo. que ele falou pra mim. E a senhora pode ir. Aí uma das médicas foi e falou, eu posso fazer uma cartinha pra ela dizendo isso? E elas fizeram uma carta dizendo que a minha gravidez não era de risco, tal, enfim. Então, quando eu saí dali, eu já estava com 9 meses. Eu saí, a minha consulta... A Clara nasceu dia 6 de dezembro. A minha consulta lá foi dia 2 de Ô, dezembro. Joyce, deixa eu fazer uma pergunta que talvez possa ser uma dúvida que estejam ali. Minha cabecinha tá aqui voando, tá, gente? A criança, para ela vir do parto normal, o primeiro órgão que vai sair é a cabeça. Se ela tem um problema de uma válvula, eu tô ignorante aqui, tá, gente? Eu não sou médica, não. Tô só com a cabecinha pensando. Talvez a sua também esteja aí assim. Então, ela vai puxar essa criança pela cabeça se ela tem ali uma válvula... desculpa. Se ela tem Na verdade, é um líquido no cérebro. um né? líquido no cérebro, ele corre o risco de apertar esse líquido, certo? Sim. E foi justamente isso que o médico disse. Olha isso. Eu te aconselho... Eu sou ignorante, tá? Sou médica não, mas eu tô pensando. Foi justamente isso. O médico, tanto o meu obstetra quanto esse doutor Heron, eles falaram a mesma linguagem. Mantenha o parto esse cesárea. risco de cesárea, Porque você normal- consegue tirar de uma outra maneira. Porque o normal nasce primeiro a cabeça. Pela E cabeça? como ela estava com cisto, apesar de não estar prejudicando o cérebro, mas a cabeça dela estava crescendo. Então, sairia primeiro a cabeça. Então, poderia agravar a situação. Sim. Então, aí lá no Fernando Figueira, eles não ficaram comigo. Então, eu já estava com 9 meses. Nossa. Eles me mandaram para outro lugar. Então, aí, no domingo, eu comecei a passar mal, né? E eu falei assim, bom, eu já fui para maternidade, não quiseram ficar comigo. Eu sou de Belford Roxo, eu vou para Seropédica, que foi aonde eu tive o meu primeiro e fui muito bem tratada lá. Uhum. Chegando lá, com todos os exames, a médica foi me dar o toque e rompeu a minha bolsa. E eu chorando para ela, doutora, tá os exames aí, por favor, não me force o parto normal. E ela falou assim, eu não vou fazer cesárea em você. Não tem por que fazer cesárea em você. Meu Deus, que desafio, E gente. eu ali já desesperada. Aí eu falei assim, mas os meus exames estão dizendo que a minha filha já está com 3 quilos e alguma coisa. O exame é relativo. É menina. Menina nasce rápido. Ela ainda prevê, né? Menina nasce rápido. Tem uma bola de cristal. Menina nasce rápido. E tua filha não deve estar pesando nem 3 quilos. Só que o que acontece? Na verdade, no dia do parto, eu sofri imprudência, imperícia e negligência. Por quê? Olha Ela isso. recebeu a notícia de que tinha um problema e ela ignorou. E ela poderia, sim, ter me forçado um parto normal, mas ela tinha que estar me monitorando, né? Ela tinha que me monitorar ali, coisa que ela não fez. Ela me deixou, o termo que eles usam, né? Evoluir sozinha. Realmente, quanta coisa e desafio que ela passou. Então, essa médica aí, já nesse outro hospital em Saracuruna, cometeu o que você chamou? Na verdade, em Seropédica. Seropédica. Ela ignorou os meus exames, né? Que ali dizia que já havia um problema. Ela não me monitorou da maneira que tinha que me monitorar. Então, eu fiquei a noite toda ali evoluindo sozinha. Então, assim, para resumir a história, faltando coisas de 10 minutos antes da Clara nascer, a barriga ficou dura, né? Porque ela já estava entrando em sofrimento fetal na minha barriga. Nossa. Porque não tinha ninguém ali monitorando ela. Aí, quando veio, já não veio a médica, veio um outro médico. E ele, de novo, cometeu um crime, porque hoje isso é crime. Virou para mim e falou assim, a senhora não está preparada para ter filho, a senhora tem que se acalmar. Aí foi quando ele viu que a médica não tinha induzido o parto. Ele foi induzir o parto. Aí a dor aumentou, me levaram para a sala para ter a Clara. Só que não foi cesárea, foi parto normal. Só que, tipo assim, Lu, ela já estava em sofrimento e eu já não tinha mais força. Então, assim, eu não tinha mais força para colocar ela para fora. Foi quando ele me cortou todinha, eu não sei o nome que fala, né? Que eles cortam até lá atrás. E mesmo assim a Clara não saía, porque ela já estava entrando em óbito. Sem força já. Então, foi quando ele chamou a médica de novo. A médica veio, eles cometeram outro crime, porque hoje também não pode fazer isso, é subir na barriga da mãe. Então, ela subiu na minha barriga para fazer força para Clara sair. Isso foi quase 1 hora fazendo isso.
Nossa. E depois disso a Clara saiu. Só que ela já saiu parada, né? A Clara, ela nasceu morta praticamente, né? Então ela já saiu morta. Então hoje existe um processo na justiça, claro, porque eu e ela sofremos todos as negligências possíveis. Já estava um processo e, por incrível que pareça, o juiz deu indeferido, porque um médico perito disse que não houve erro. Então eu tive que entrar com um recurso, né, que é um absurdo isso, mas enfim, infelizmente eu não fui a primeira, não fui a segunda e nem tampouco serei a última. Isso é algo que acontece todos os dias, é uma bandeira até que eu tento levantar, né, sobre esse cuidado do parto, né? O cuidado com a mãe que chega na maternidade com um problema. Aqui, ó, existe um problema. E muitas mães, se você for ver os erros médicos, todos os erros médicos são mães que chegam ali dizendo, ó, eu tenho pressão alta. Ó, meu filho está enrolado no cordão umbilical. Ó, meu filho está com diabetes. E os médicos realmente ignoram esses exames. Nossa. É mais ou menos assim, se o parto for bom, eu sou um bom médico. Se o parto der ruim, se o parto der ruim, a gente fala que foi uma eventualidade, fala que foi erro da mãe, fala que foi um problema. E isso é um assunto que deveria ser conversado. Tá aí uma pauta aí pra gente conversar e topa vir outro dia pra gente focar nisso daí. Com certeza. Então fica ligadinho aqui. Vou aproveitar nessa dica aqui e pedir pra você, assine esse canal, acompanhe a gente e compartilhe essa história. Porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas, muitas mães, muitas famílias precisando ouvir esse testemunho aqui da Joyce Granda. Então me ajuda aí. Anota aqui, ó. E se você talvez tenha passado por algum desafio desse também, comenta aqui nos nossos comentários aqui desse canal. A produção, quem sabe, pode te trazer aqui para você também compartilhar a sua história com a gente aqui. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E a gente aqui, ó, caminhando para as considerações finais. Eu sei, você também está falando, porque a história está muito interessante, né? Então aqui, caminhando para as considerações finais, eu quero fazer uma última pergunta aqui para Joyce, que eu também fiquei bem curiosa. Joyce, quando você disse que se abandonou, isso é muito comum para essas mães que passam pelo desafio de ser uma mãe atípica, né? Então, o que acontece com a Joyce e como que tá a Joyce aqui hoje? Porque Joyce hoje venceu e está aqui compartilhando aqui com a gente. Então, conta aqui para esse público esse momento que você se abandona e traz essa mudança aqui, estar aqui agora. Então, eu sempre falo, né, a frase que você falou, desistir nunca é uma opção. E eu escolhi seguir em frente. Então, a Clara, ela me ensinou a me transformar de dentro para fora. A minha filha me ensinou a lutar pelos direitos. A minha filha me ensinou de que a força que eu tinha, que antes eu nunca imaginei que eu teria. A Clara me transformou numa escritora, né? O nome do livro é Empodere-se. Eu sou coautora desse livro. E estou terminando um outro, que é só meu, que vai ser a minha biografia. A Clara, ela me ensinou a me olhar como mulher, a entender que eu tenho sonhos e que esses sonhos precisam ser realizados. Perfeito. A Clara me transformou em uma comunicadora, né? Eu descobri que eu tenho voz e que eu posso falar, e que eu posso ajudar outras pessoas. Então hoje o meu trabalho é ajudar mães atípicas a levar a jornada delas com mais leveza, através da minha própria vida, com a minha própria experiência como mãe de uma criança acamada. Uau! Gente, eu tô arrepiada dos pés à cabeça. E que bom que você tá comigo aqui até agora, compartilhando essa história. Mas eu preciso te pedir uma coisa. Compartilha esse vídeo. Leva essa história para mais pessoas que precisam ouvir e se inspirar. Assim como a Clara nos inspirou a Joyce, a mãe, toda a família. E eu quero pedir para você isso daqui. Compartilha esse vídeo. Então, Joyce, aqui nessa câmera aqui, o que você diria para essa mãe aqui? Considerações finais. Diga para ela aqui qual é a dica que você daria para essas pessoas aqui que estão te ouvindo. São várias, né? Mas a dica que eu dou para você, mãe que tem um filho com deficiência, primeiro, não desista do seu filho. Segundo, não tenha o seu filho como um peso.
Ele veio para te transformar, para mudar Boa. algo em você. Em vez de você perguntar, se você se questionar, mas por que eu tô passando por isso? Você tenta ressignificar. De repente, o seu filho tá vindo com algum problema para te ensinar algo na vida, assim como a minha filha me ensinou. E a frase que eu sempre falo: desistir nunca será uma opção para aqueles que decidem viver o extraordinário. Uau, muito bom! Adorei, eu quero agradecer a você que está aqui com a gente, nos acompanhando. Disse para você que aqui nesse canal Moneba, a gente sempre traz histórias de superação, histórias de transformação, história de sucesso. E essa aqui é mais uma história compartilhada com você que está aí confiando nesse trabalho aqui do canal Moneba. Eu, Ludemarques, estou sempre aqui com você trazendo essas notícias. Muito obrigado pela sua presença e eu encontro você no nosso próxima entrevista, nosso próximo encontro. Combinado? Tchau!